Capítulo 1, versículo 15. Um dia perguntaram assim, mas é o tal do Naim? Não, não é Naim, é Naum, capítulo 1, versículo 15. No Antigo Testamento, depois de Jonas e Miqueias, vem o livro do profeta Naum, e nós vamos ler no capítulo 1. Somente um versículo, versículo 15. Versículo 15 diz assim: vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Vamos ler novamente. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Vamos orar. Senhor meu Deus, fale conosco pela palavra da verdade, a palavra do Senhor, poderosa e eficaz. E desde já nós repreendemos todo espírito maligno de confusão, de incredulidade, toda cegueira do mal, nós expulsamos em nome de Jesus. E que todos os corações, ó Pai, estejam preparados e totalmente sedentos da palavra do Senhor, da presença manifesta do Senhor, Espírito Santo. É o que nós te pedimos e nos submetemos totalmente ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Nesta época em que o povo de Israel, especialmente a tribo de Judá e a cidade de Jerusalém, era fortemente oprimida pelos assírios, Deus enviou o profeta Naum com esta mensagem. E o profeta Naum começa este verso 15 dizendo: vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. A mensagem era mais ou menos assim: vocês que estão sofrendo, ó Judá e Jerusalém, vocês que estão sendo oprimidos pelos seus inimigos e adversários, vocês que estão passando por um momento difícil, cheio de humilhações, envergonhados, oprimidos pelo adversário, vejam, comecem a observar, comecem a olhar para os montes e já imaginar e ver sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Deus estava dizendo para eles o seguinte: o tempo da sua humilhação chegou ao fim e já estão vindo sobre os montes aqueles que trarão boas notícias para a tua vida, aqueles que trarão notícias de paz, aqueles que trarão notícias de vitória. E eu tenho certeza, igreja, que neste jejum Deus está decretando o final da tua vergonha, da tua humilhação, do teu fracasso, e Deus já está trazendo boas notícias para que você possa experimentar um tempo glorioso de paz, de prosperidade e de glória de Deus sobre a tua vida. E o Senhor está dizendo: vejam sobre os montes os pés. Eles já estão descendo os montes, eles já estão vindo em sua direção, ó Judá, e trazendo
boas notícias. Quantos creem, irmãos, que após estes 21 dias, você vai colher muitos meses, muito tempo de boas notícias de Deus sobre a tua vida? Quem crê nisso, irmãos? Eu já estou vendo pela fé sobre os montes, vindo em nossa direção, vindo na direção da igreja, da minha vida e da sua vida, as boas notícias que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Notícias de paz, notícias de cura, notícias de vitória, boas novas de salvação, boas novas de bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Eu já estou visualizando pela fé aquilo que Deus já está fazendo na nossa vida. Se você já está vendo isso pela fé, abra o teu coração, porque o Senhor tem notícias de paz para a tua vida. E em seguida o profeta Naum diz, inspirado pelo Espírito Santo: celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. É interessante observar a história de Israel e os mandamentos e preceitos que Deus deu ao seu povo naquela época. E eu quero ler um versículo em 2 de Crônicas, capítulo 8, versículo 3. Vou ler rapidamente, não precisa correr para abrir se você não conseguir. Mas diz assim a palavra de Deus em 2 de Crônicas 8:13. Conforme as determinações de Moisés, acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa das cabanas. Irmãos, estes eram os mandamentos de Deus para o povo com relação aos seus propósitos espirituais. Em outros versículos da Bíblia também, segundo Crônicas 31:3, a Bíblia fala que sempre que havia um avivamento em Israel, estes princípios eram restaurados, estes propósitos eram restaurados. As ofertas diárias, digam comigo, ofertas diárias, da manhã e da tarde, os holocaustos dos sábados, os sacrifícios da lua nova e as festas fixas. O povo de Israel tinha esse hábito, e tinham esses propósitos. Diariamente eles ofertavam ao Senhor, de manhã e à tarde. Isso representa na nossa vida hoje a nossa adoração, o nosso tempo de oração diário. Diariamente eles ofertavam, eles apresentavam seus sacrifícios, suas ofertas ao Senhor. Isso fala da necessidade de orar diariamente. Além dessa oferta da manhã e da tarde, todo sábado eles consagravam um holocausto ao Senhor. Toda semana, todo sábado. O sábado para o judeu é muito santo, é muito sagrado. E a Bíblia diz que o sábado para Israel, até hoje, é um sinal da aliança que Deus fez com Moisés e com Israel. É o sinal daquela aliança. Para nós hoje, igreja, no Novo Testamento, o dia especial, consagrado para celebrarmos ao Senhor é o domingo. Porque no domingo o Senhor Jesus ressuscitou. Aos domingos, os apóstolos e a igreja primitiva celebravam a ceia do Senhor e se reuniam para adorar ao Senhor. Aos domingos, após a ressurreição, Jesus apareceu para os discípulos que estavam reunidos adorando. Então, para nós hoje, o domingo é especial, como um dia de celebrar ao Senhor, um dia de descansar, de estar junto com a família, mas principalmente um dia em que nós aguardamos com expectativa o momento de estar na presença de Deus.
adorando, cantando junto com a igreja. Irmãos, enquanto nós adoramos ao Senhor, e nesta noite, enquanto você cantava, você adorava, eu e você celebrávamos ao Senhor, a glória de Deus estava operando no nosso meio. Deus habita no meio dos louvores, e nós entramos numa dimensão sobrenatural em Deus. Eu creio nisso, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então é um dia especial, e Israel praticava isso, os holocaustos aos sábados. Eles também apresentavam um holocausto especial no dia da lua nova. A lua nova para eles era a marca da mudança de um mês para o outro. Eles não tinham um calendário como nós temos. Eles não tinham tudo definido como nós temos um calendário, tudo organizado, feito certinho por cientistas. Mas quando a lua nova aparecia no céu, eles observavam as fases da lua. Quando chegava o dia da lua nova, aquilo para eles era o marco, era o início de um novo mês. E eles ofereciam a Deus um sacrifício, um holocausto, consagrando aquele novo mês. Isso nos fala sobre a importância de ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, mensalmente celebrarmos ao Senhor com o nosso dízimo, consagrando o nosso trabalho diante da presença do Senhor. E além de tudo isso, ofertas diárias, holocaustos dos sábados e das luas novas, eles celebravam 3 festas anuais. E todos iam para Jerusalém, celebravam a Deus 3 vezes por ano, na festa da Páscoa, chamada como festa dos pães asmos, na festa das semanas, ou de Pentecostes, e na festa das cabanas, também chamada de festa dos tabernáculos. E nestas festas, eles adoravam a Deus, eles celebravam ao Senhor, eles cumpriam seus votos de ofertas, de oração, de jejum diante do Senhor. Então era um tempo de celebração e um tempo de apresentar os seus votos diante do Senhor. E quando nós lemos na Bíblia a respeito de votos, e é bíblico, algumas pessoas na ignorância dizem assim: ah, mas pastor, no Novo Testamento não fala muito sobre votos. O apóstolo Paulo, em Atos 18, versículo 18, partiu para Éfeso, fazendo um voto com Deus. Ele rapou a cabeça num voto que havia feito com Deus, e foi para Éfeso. E depois começou em Éfeso um grande avivamento. A cidade de Éfeso, quando o apóstolo Paulo abriu o ministério, abriu a igreja, fundou a igreja lá, Deus operou de uma forma sobrenatural. Em Atos 21, quando o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, e depois acabou parando em Roma, ele estava em Jerusalém no templo, completando um voto que ele havia feito com Deus. Então, quando fazemos um voto, irmãos, é um propósito com Deus, isso nos dá muita força, isso produz em nós, diante de Deus, uma aliança e um compromisso nosso com Deus, e de Deus conosco, muito forte. Nós vemos em toda a Bíblia, homens e mulheres que fizeram um voto com Deus, e Deus honrou e abençoou de forma muito especial. Então, quando consagramos um voto com o Senhor, há um poder de Deus liberado sobre este voto, que é até mesmo inexplicável. O jejum que nós vamos consagrar hoje é um voto com Deus. Nós podemos nos lembrar de Jacó, que quando saía da casa dos seus pais para a terra onde sua mãe havia morado, no meio do caminho ele tem um sonho, e ele faz um voto com Deus.
E Jacó diz neste voto: Senhor, se tu me abençoares, e eu voltar em paz para a casa dos meus pais, eu te darei o dízimo de tudo que eu conquistar lá. Ele fez um voto com Deus. E como foi que Jacó voltou para a casa dos seus pais? Voltou rico, voltou abençoado, voltou cheio de vitória do Senhor. Jefité, um juiz que conquistou uma grande vitória para Israel na sua época, uma vitória que era humanamente impossível de ser alcançada. Jefité fez um voto com Deus, e Deus honrou a sua fé e deu vitória para Jefité. Ana, uma mulher estéril, envergonhada, humilhada pela sua adversária, que zombava dela dizendo: você não tem filhos. Eu tenho filhos, Ana, mas você não tem. E ela se sentia humilhada, envergonhada, chorava, ficava triste. Mas um dia, na casa de Deus, Ana se ajoelhou e chorou diante do Senhor e fez um voto com Deus. E o voto de Ana com Deus foi o seguinte: Senhor, se tu me deres um filho, eu o consagrarei a ti por todos os dias da sua vida. Ele vai te servir. Eu vou trazer ele aqui para ele estar na tua casa, para ele morar na tua casa a vida dele inteira. E Deus honrou o voto de Ana e deu a ela Samuel. E quando Samuel foi desmamado, Ana cumpriu o seu voto e levou Samuel perante o Senhor. É o poder de um voto. Diga comigo: o poder de um voto é muito grande. E hoje, irmãos, o que é que nós vamos consagrar? Um voto com Deus. Porém, nós temos que ter uma consciência muito séria a respeito disso. A Bíblia diz que se você fizer um voto com Deus, faça e cumpra o voto. Não faça como um tolo, que na hora da empolgação faz um voto com Deus e depois não cumpre. Deus não se agrada de tolos. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, que as coisas não dão certo, as portas não se abrem, porque fizeram votos com Deus e não cumpriram. Então com Deus não se brinca. É melhor não fazer um voto do que fazê-lo e não cumprir este voto. Mas o jejum é um voto que nós fazemos com o Senhor. A oração também neste propósito, nesses 21 dias, como Daniel, a Bíblia diz que Daniel jejuou e orou. 3 vezes ao dia, Daniel se colocava diante de Deus em oração, voltava o seu rosto e as suas mãos em direção à janela do seu quarto, que dava na direção de Jerusalém, e orava por Jerusalém. Daniel jejuava e orava pelos seus propósitos pessoais, sim, mas pelos propósitos do reino de Deus, da sua nação, do povo de Israel, da cidade de Jerusalém. Então nós vamos consagrar um voto também de orar. Orar 3 vezes ao dia, onde nós estivermos. Tem irmãos hoje de manhã que já me disseram: pastor, eu vou estar aqui 6:30 da manhã na oração todos os dias nesses 21 dias. É um voto com Deus. São votos que nós estabelecemos quando queremos conquistar algo grande. E eu quero falar só com aqueles que querem conquistar grandes coisas do Senhor. Se você não está nem aí, se você não quer conquistar grandes coisas, não faça nada. Mas se você quer ver a manifestação da glória de Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua família, faça este voto com seriedade diante de Deus, e você vai ver a mão do Senhor operando na tua vida de forma como você nunca viu antes, em nome de Jesus. Eu declaro isso como profeta de Deus na tua vida. Leve a sério este voto com o Senhor, e você vai ver Deus operando de forma especial na tua vida. Então a oração é um voto.
A oferta também faz parte deste voto. Quantas vezes nós vemos na Bíblia, irmãos, a importância de unir oração, jejum e oferta. Oração, jejum e oferta. No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, um dos assuntos que Jesus mais abordou foram esses três assuntos. Mateus capítulo 6, Jesus começa falando sobre oferta, continua falando sobre oração e depois entra no assunto do jejum. Diga comigo: oferta, oração e jejum. Irmãos, quando unimos estas três coisas, Deus opera de forma sobrenatural. Já citamos aqui na igreja em algumas ocasiões, livro de Juízes, capítulo 20, a partir do versículo 17. Juízes 20, 17, que a Bíblia fala sobre a história de uma batalha dos israelitas, todas as tribos de Israel contra os benjamitas. Está lá em Juízes 17 em diante. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus: quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram um acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde, consultaram o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Irmãos, 400.000 israelitas contra 26.000 benjamitas. Quem estava na vantagem? Os israelitas tinham 400.000 homens de guerra. 400.000 lutando contra 26.000 de Benjamim. Porém, em Benjamim, o contexto mostra que havia uma potestade espiritual, um espírito de pecado, de prostituição, de homossexualismo, de maldade tão grande, tão forte, que aqueles 26.000 derrotaram os 400.000 israelitas. No primeiro dia mataram 22.000, na segunda batalha mataram mais 18.000, mataram 40.000 israelitas. O dízimo, dizimaram aqueles 400.000. Sobre o dízimo eu quero também deixar uma palavra para a igreja, irmãos. Todo mundo é dizimista. Você pode dar um glória a Deus? Mas eu não estou dizendo que todo mundo entrega o dízimo para Deus, porque isso infelizmente não é uma verdade. Muitos entregam o dízimo num boteco, muitos dão o dízimo nos juros que pagam aos bancos, muitos entregam o dízimo por causa de negócios que não foram abençoados, prejuízos numa área ou na outra. Tudo estraga, tudo quebra, tudo dá errado, tanta coisa dá errado, gasta numa farmácia um absurdo por mês. Todo mundo é dizimista, mas poucos entendem o princípio que o Rodrigo testemunhou. Quando se é fiel no dízimo, Deus honra o restante, Deus abre portas,
Deus faz maravilhas. Poucos entendem isso, e continuam dando lá o dízimo para o devorador. Um dia eu visitei uma família, a irmã vinha na igreja, o marido não, e eles me disseram, a irmã disse: pastor, meu marido que está aqui, ele estava na frente, ele ganha tanto por mês, só que ele gasta no boteco tanto, com bebida, com jogos e com coisas que ele paga lá no boteco. Irmãos, eram uns 30% do salário dele que ficava no boteco. 30%. Então, poucos entenderam que o dízimo é precioso. E o povo de Israel aqui perde essa batalha. E é interessante observar que eles oraram ao Senhor. Eles oraram: Senhor, nós devemos atacar os benjamitas. Sim, ataquem. Mas iam e eram derrotados. Até que, nós vemos aqui, a partir do versículo 29, aliás, a partir do versículo 24, então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Desta vez, aliás, aqui já lemos, mas no verso 26, então todos os israelitas subiram a Betel, e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia, o que eles fizeram? Digam comigo: jejuaram até a tarde, e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Aqui no versículo 26 a história deles muda. Por quê? Porque agora eles estavam orando, jejuando e ofertando. Aí o versículo 27 em diante conta a história, que então eles foram atacar os benjamitas e voltaram com a vitória alcançada no nome do Senhor. É oração, é jejum, é fidelidade. Deus abre portas poderosamente. Quando nós jejuamos, irmãos, nós vencemos o domínio da carne na nossa vida. Nós vencemos o domínio do estômago. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 19, que muitas pessoas têm o estômago como o seu Deus. Você já leu isso na Bíblia? Filipenses 3,19, o destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Tem muitas pessoas sendo dirigidas pelo estômago, pelos apetites da carne, pelos desejos do corpo. Aí o jejum entra nesta área, e o jejum determina na tua vida que o estômago não é o teu Deus, que a carne não é quem domina a tua vida. O jejum, ele opera de tal maneira, mortificando a carne e tornando você um homem e uma mulher dirigidos pelo Espírito e não pela carne. Quantos querem ser guiados pelo Espírito de Deus e não pelos desejos da carne? Levantem a mão e digam amém, Jesus. A oração, irmãos, ela atua quebrando a nossa soberba, o nosso orgulho, a presunção do homem, porque todos nós, irmãos, achamos que somos capazes, que somos bons, que somos poderosos, que podemos resolver tudo do nosso jeito. Porém, a soberba, o orgulho, que faz parte da natureza humana, nos afastam de Deus. E quando agimos dessa forma e não oramos, nós estamos dando ocasião à presunção. Vai dar tudo certo do meu jeito, eu vou resolver da minha forma. A presunção nos leva a pensar que não precisa ficar orando para que as coisas aconteçam. Você vai levando de um jeito ou do outro, que tudo vai dar certo. Mas olha o que diz o Salmo 10, versículo 4. Aqueles que fizeram também um voto de leitura da Bíblia no ano todo, já estão
em Salmos ou estão chegando nos Salmos. Então, Salmo 10, versículo 4 diz assim, Salmo 10, verso 4: em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Por causa da presunção, do orgulho, as pessoas não buscam a Deus. Não há tempo para Deus, não há lugar para Deus nos seus planos. Eu não tenho tempo de orar 3 vezes ao dia, a não ser que for só uma oração de 1 minuto cada uma. Porque tantas coisas, mas não tem tempo para Deus. Por que arruma tempo para tudo, mas não tem tempo de buscar ao Senhor? A Bíblia está falando aqui de buscar a presença de Deus, buscá-lo em primeiro lugar, porque a presunção nos leva a dizer: eu vou resolver do meu jeito, eu vou fazer da minha forma. Então aí entra a oração, quebrando o orgulho, quebrando a presunção no nosso meio. E a oferta, já preguei sobre isso aqui na igreja, é a arma mais poderosa contra a avareza. Não adianta você ficar orando dizendo: Senhor, me liberta da avareza, enquanto você não obedecer a Deus na área de fazer um voto de oferta, a avareza continua te dominando. E sobre a avareza, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5, que a avareza ou a ganância é idolatria. Tem gente que idolatra o dinheiro. Assim como para alguns o estômago é o seu Deus, para outros o dinheiro é o seu Deus. E para outros o seu eu, a sua capacidade, o seu ego é o seu Deus. Aí quando fazemos um voto de orar, jejuar e ofertar, nós estamos declarando: o meu Deus não é o estômago, o meu Deus não é o dinheiro, o meu Deus não é a minha capacidade própria, mas o meu Deus está nos céus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele reina, Ele domina e Ele me dá a vitória, e nele eu posso todas as coisas, nele e somente nele eu sou mais do que vencedor, e por isso eu me humilho diante dele, orando, jejuando, dependendo dele, entregando tudo a Ele se for necessário, porque Ele é a minha vida, Ele é a minha porção, Ele é a minha herança. É Deus, é o Senhor. Então o poder do voto é muito grande. Porém, irmãos, eu quero encerrar lendo uma ilustração, uma parábola de Jesus em Lucas no capítulo 18. Depois nós vamos orar, vamos tomar a ceia do Senhor. Mas a Bíblia diz, em Lucas 18, versículo 9, Jesus conta uma história sobre 2 pessoas que foram orar no templo. Orar no templo. Olha o que Jesus fala. Lucas 18, 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois
pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu foi ao templo para orar, e ele orava dizendo: Senhor, eu não sou pecador como aqueles ali, nem como aquele fariseu, como aquele publicano. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, não. Senhor, eu sou tão santo. Eu oro, eu jejuo, e eu dou o dízimo de tudo. Olha a oração dele, irmãos. Ele estava orando no templo, e no verso 12 ele diz: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Ele uniu oração, jejum e dízimo. Porém a atitude dele era totalmente errada. Se exaltando, confiando em si mesmo, não em Deus. Irmãos, não é confiar em si mesmo, não é pensar assim: agora eu estou jejuando, eu estou orando mais que todo mundo nessa igreja, ninguém é tão santo como eu, olha, tem poucos que estão no meu nível. Aí sabe o que Deus faz? Deus diz assim: misericórdia, o soberbo eu vou ficar longe. Atitude errada, atitude de achar que ele é bom, confia na sua própria justiça, despreza os pobrezinhos que estão ao seu lado e não tem humildade. Mas o outro estava lá, o publicano estava lá orando: Senhor, tem misericórdia de mim. Nesse jejum, irmãos, eu e você, nós vamos nos prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa cidade, Senhor, tenha misericórdia da minha família, Senhor, salva a minha família, salva, Senhor, a nossa cidade, ó Deus, opere, nós não merecemos, mas nós cremos na grandeza do teu poder, nós não podemos, mas o Senhor pode, o Senhor é, o Senhor faz. Se humilha diante de Deus, é para se humilhar diante do Senhor, é para jejuar com a atitude certa, dizendo: Senhor, eu me humilho na tua presença, eu me humilho. Jesus termina esta lição que ele deu para todos, dizendo: pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Você não vai jejuar para os outros verem, você não vai orar para ficar falando para os outros que está orando, você não vai pegar o envelope da oferta para mostrar para alguém o que você deu, você vai fazer se humilhando diante do Senhor, e Deus vai operar na tua vida. Você quer fazer um voto com Deus nessa noite, de jejuar, de orar, de ofertar nesta campanha, na obediência ao Espírito Santo? Se você quer fazer esse voto, vamos fazê-lo agora. Se ajoelhe se você puder, ou então se você não pode se ajoelhar, faça o teu voto sentado ou em pé, mas faça um voto com Deus agora, faça um voto diante do Senhor. Aleluia. O grupo de louvor, venha fazer este voto aqui no altar, de joelhos e preparados para cantar em seguida, porque a casa de Deus vai ser estabelecida na tua vida. Senhor meu Deus, nós estamos na tua gloriosa presença e consagramos nesta noite o início deste jejum de 21 dias, de hoje, ó Pai, até o dia 28 deste mês, por 3 semanas completas, nós queremos consagrar este jejum, ó Pai. É um propósito pessoal, é um propósito particular de cada um com o Senhor. É um voto que fazemos diante de Ti, ó Pai. E é um propósito também coletivo, de jejum, de oração. 3 vezes ao dia, queremos nos dobrar diante de Ti e nos humilhar na Tua presença.
Queremos fazer um voto, Senhor, de obedecer ao Senhor na oferta. Queremos fazer um voto de jejuar, abstendo-nos daquilo que propomos no nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, nesta noite, nós consagramos, Pai, este jejum, este propósito na Tua gloriosa presença. Nós fazemos este voto, Senhor, porque grandes coisas nós vamos conquistar, Pai. Eu sei que este será um período de batalha espiritual, de guerra espiritual, mas nós vamos avançar, porque o Senhor está conosco, e nós vamos conquistar territórios, vamos defender o nosso território, porque no poder do nome de Jesus, nós somos mais, muito mais do que vencedores, ó Pai. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém.